Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Bom, aqui é o Dilon e hoje a gente vai ter a nossa penúltima aula, né? Na verdade, nossa última aula de citologia. Semana que vem eu vou passar meiose e aí já começo genética. Mas essa é a nossa última aula só de citologia. Semana que vem a gente vai ter o último tópico de citologia, que é a meiose, e a gente vai começar com a genética, tá? E aí hoje eu vou falar para vocês sobre metabolismo energético, tá? Vocês conseguem consultar esse conteúdo nesses capítulos dos livros que a gente indicou para vocês. E aí, para a gente iniciar, né, as questões desse conteúdo, eu coloquei esses. Deixa eu reformular. Para iniciar a aula, eu coloquei aqui algumas questões para vocês focarem, né? Que são o que é o metabolismo, quais são os tipos de metabolismo, como que acontece a respiração celular aeróbica, o que é a fermentação, que processos industriais utilizam a fermentação de micro-organismos, como acontece a fotossíntese e a quimiossíntese, só que eu não vou falar de quimiossíntese, mas vocês podem pesquisar depois, tá? Quais as organelas que são responsáveis pelos processos metabólicos da célula e quais as diferenças e relações existentes entre os processos metabólicos que a gente vai estudar. Em outras palavras, quais as diferenças entre respiração e fotossíntese e qual a relação que existe entre elas. Então aqui a gente tem alguns conceitos para vocês focarem, né? Bom, então vamos começar pontuando o que é metabolismo, né? O metabolismo, ele é um conjunto de transformações no organismo vivo pelas quais passam as substâncias que o constituem. Então, o metabolismo são reações químicas, em que as moléculas vão se modificando e fazendo com que tenha um funcionamento do organismo, um funcionamento da célula, né? Que daí vai ter o funcionamento do tecido, que vai ter o funcionamento do sistema, que vai ter o funcionamento do organismo como um todo, certo? Então, é um conjunto de transformações químicas, tá? E aí a gente tem reações de síntese, ou seja, essas substâncias vão ser sintetizadas, vão ser formadas, e a gente tem reações de desassimilação, né, de degradação, que vai ter a liberação de energia, certo? Que nesse caso é o anabolismo e o catabolismo, né? Então, o metabolismo ele está nessas reações de alimentação, né? Então, tudo que a gente se alimenta vai ser degradado para poder gerar energia, e é isso que a gente vai estudar hoje, né? E a fotossíntese, né, que é o processo de produção de açúcares pelos vegetais. Então, esses são dois processos simples, né? Existem muitas outras vias que fazem parte do nosso metabolismo, mas esses são os principais que a gente vai estudar nessa aula, que é o essencial para vocês para o vestibular. Se vocês forem para o ensino superior, em alguma área das ciências da saúde, né, ou da biologia, vocês vão estudar mais aprofundado todas as vias metabólicas, né? Mas por hoje a gente só vai aprender algumas, tá? As duas ali que eu falei. Então aqui, né, é um esquema, né, de reação química, né, onde a gente tem reagentes se transformando e virando produtos. Então, o que acontece é isso, né? A gente vai ter alguns reagentes que vão se tornar os produtos, e é dessa forma que o nosso organismo funciona, né? Então, a base de todo o funcionamento do nosso organismo é químico, né? Ou melhor, bioquímico, certo? E aqui, então, estão as vias metabólicas que eu comentei com vocês, né? Na faculdade a gente aprende mais do que as que a gente vai estudar hoje. A gente vai estudar só os carboidratos, né? O metabolismo energético, que é a produção de ATP.
Mas no ensino superior a gente acaba estudando as outras vias, né? E essa encruzilhada metabólica que é o ciclo de Krebs que a gente vai ver hoje, né? Também. Mas são várias as vias metabólicas, tem algumas que nem estão listadas aqui, tá? Aqui só tem algumas, né, com os nomes, só para vocês verem. Né? Mas não se preocupem que não é isso que a gente vai estudar, vocês não vão precisar saber todas essas vias metabólicas, tá? A gente vai estudar respiração celular aeróbica, a gente vai estudar o processo de fotossíntese bem por cima e alguns processos de fermentação, né, que é a fermentação alcoólica e a fermentação lática. Né? Eu adoro esse conteúdo, né, eu acho muito legal, então eu tentei fazer uma aulinha interessante para vocês, né, para vocês entenderem. Então, esse é o processo que a gente vai estudar, a respiração celular aeróbica, né? Então aqui tem um resumo, né? Isso daqui já é o suficiente para vocês, né? O importante é vocês saberem o que acontece em cada uma dessas fases, né, que estão aqui. Fosforilação oxidativa, que é a última fase, o ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs e a glicólise. Então é importante vocês saberem o que acontece com a molécula de glicose em cada uma dessas fases, né, da respiração celular. E é importante também vocês saberem o quanto que cada uma dessas fases vai produzir de NAD, de FAD, de ATP e também a localização dessa fase, né, que é isso que a gente vai ver hoje. E aqui também tem a fotossíntese. No caso da fotossíntese, vocês não vão precisar ter todo o nível de detalhamento que eu comentei para respiração celular, né? Mas aqui a gente tem um resumo também, ó, de onde vai NADP, NADP tá faltando o H aqui, né? Para onde vai NADPH, para onde vai NADPH+, né? O que acontece no ciclo de Calvin, como que acontece a produção do açúcar, para onde vai a luz, né? Então, vocês entenderem, por exemplo, uma coisa muito importante para vocês saberem, nesses dois processos que a gente vai estudar hoje, é uma molécula vai participar desse processo. Ela vai sair como? Lembrem-se que daquela frasezinha, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, vocês precisam saber, essa molécula que entrou, vai entrar glicose. O que tem na glicose? Tem esses átomos, esses elementos. Para onde vão esses elementos? Então, uma coisa que cai muito, por exemplo, nos vestibulares é, por exemplo, da onde vem a produção de água na respiração celular? Da onde vem a produção de CO2 da respiração celular? A gente tem a ideia, a gente costuma induzir que o CO2 ele vem do oxigênio, mas não. O nosso oxigênio na respiração celular ele é utilizado para produzir água ali nesse último processo. Esse é o único processo aqui que a gente vai utilizar o oxigênio. Todas as outras fases da respiração a gente não usa oxigênio. E o oxigênio ele é utilizado para produzir água nessa fase aqui. O CO2 ele vem da molécula de glicose, né? Então, geralmente essas perguntas, tipo, essa molécula entrou nesse processo, ela vai sair como o quê? Nesse processo eu vou produzir o quê? Qual a origem dessas moléculas? Então, isso são pontos interessantes para vocês entenderem, para vocês pegarem para o vestibular, né? Então, aqui a gente está falando um pouquinho sobre o que é incorporação, né, e liberação. Aqui a gente tem liberação de energia, né, na respiração. Aqui a equação da respiração, né? Então aqui a gente tem glicose e oxigênio. E aqui, ó, a energia que é liberada e aí a gente tem a formação de CO2 e de água, né? E aí a liberação de energia na forma de ATP, que a gente vai falar mais para frente. E nesse caso aqui, ó, a gente vai ter a incorporação de energia. Então, na fotossíntese, é um processo que vai pegar essas moléculas, tipo CO2 e a água, e vai transformar em uma molécula energética, que é o açúcar, que é o açúcar que a gente se alimenta para depois quebrar e transformar em ATP, né? A planta realiza esses dois processos, a fotossíntese e a respiração celular.
Então, o metabolismo ele pode ser dividido em duas partes, né, em dois tipos. O catabolismo, que representa as reações químicas que reúnem as características de quebra dos nutrientes para gerar energia. Então, a gente pega essas moléculas complexas, degrada elas em moléculas simples e, a partir disso, a gente tem a liberação de energia, né? E o anabolismo, que é as reações que vão formar produtos celulares complexos, ou seja, a gente vai ter moléculas simples absorvendo energia para formar moléculas complexas, moléculas que têm uma concentração de energia, né? Nesse caso aqui, a gente teria o que? A fotossíntese. E, no caso do catabolismo, seria a respiração celular. Uma está degradando, né, a molécula de glicose e a outra está formando a molécula de glicose, certo? Então, aqui a gente tem resumo das duas, né? Então, as principais vias catabólicas são a glicólise, o ciclo do ácido cítrico, a fosforilação oxidativa, que compõem as fases da respiração celular, e a gente tem como exemplo de anabolismo a fotossíntese e a quimiossíntese, certo? E aí a gente vai estudar agora, então, quem são os atores e as atrizes do metabolismo, né? Que é o cloroplasto e a mitocôndria, né? São as organelas responsáveis por esses processos metabólicos, né? Então, o cloroplasto ele está presente apenas nos organismos que fazem fotossíntese, né? Que a gente conhece mais são os vegetais, mas existem outros organismos, né? Como alguns protistas, né? Alguns organismos ali do reino protista, né? Que tem uma estrutura de cloroplasto, né? Que vai realizar fotossíntese. E as mitocôndrias, né, que são responsáveis pela respiração celular, que estão presentes em todos os eucariotos, né, sejam células animais, sejam células vegetais, né? Então aqui tem um pouquinho da definição dessas estruturas para vocês depois. A glicose também é uma molécula, né, que participa dos processos metabólicos. Existem outras moléculas, todas aquelas moléculas que a gente estudou tem uma via metabólica, só que a gente não vai estudar elas, a gente vai estudar só a da glicose, né? A molécula de ATP, que é como se fosse uma moeda energética, né? Então, a gente tem o ATP como tendo energia, uma bateria que tem energia, né? Aqui, aí ele vai ser quebrado em ADP e fosfato, e aí ele vai liberar energia para acontecer algum processo celular ali, né, no organismo. Então, a glicose e o ATP, certo? Então, aqui a gente tem um esquema, né, de atuação do ATP, né, que é uma molécula de adenosina trifosfato. É uma adenina ligada a uma ribose com 3 átomos de fosfato, né, 3 íons fosfato. E aí, conforme ela vai perdendo esses fosfatos, ela vai mudando de nome, né? Então, se ela não tiver nenhum fosfato, só essas estruturas azul e vermelho, ela é adenosina. Se ela tiver um fosfato, adenosina monofosfato. Se ela tiver 2, adenosina difosfato. E se ela tiver 3, adenosina trifosfato, que é a moeda energética principal, né? Então, toda vez que quebra esse fosfato, ela vira um ADP mais fosfato, e aí ela libera energia, né? Então, vejam que aqui está em ondulado, aqui, né? Tá essa curvinha nessa ligação, porque ela é quebrável, podemos dizer assim, né? É ali que vai ser rompido e liberar essa energia, né? Então, uma molécula orgânica, ela vai ter a sua liberação de energia a partir da degradação. Essa energia vai ser armazenada no ATP, aí o ATP vai usar essa energia em algum processo de síntese, né, em algum processo fisiológico da célula e vai virar ADP, certo? Então, quando a gente tem essa liberação de energia que vai para o ATP, a gente tem uma reação exergônica,
E quando a gente tem a incorporação da energia em um processo celular, né, de síntese de alguma molécula para acontecer alguma reação, a gente tem uma reação endergônica, certo? Então, isso é um esquema de atuação do ATP. Opa. Travou aqui. Agora foi. E aí a gente tem que lembrar das reações, né, de óxido-redução. Né? Aqui eu estou fazendo mais uma associação, né, com a química, porque esse processo é um processo de óxido-redução. Né? Então, essas moléculas aqui, NAD, NADP+, NADH, FAD, elas são as moléculas que são moléculas transportadoras de hidrogênio, e elas vão atuar nesse processo de respiração, né? Nesses processos de respiração e de fotossíntese. E elas atuam a partir de reações de óxido-redução, certo? Então, lembrar que a oxidação, ela libera energia, né? Ou seja, a gente tem a perda de elétrons, e na redução a gente tem a absorção de energia, o ganho de elétrons, certo? E aí, então, aqui a gente vai ver uma legenda que eu fiz para as moléculas, certo? Que eu vou usar para explicar a respiração celular, né? Então, aqui é uma legenda, né, das coisinhas que compõem esses processos. Os transportadores de hidrogênio, NAD e FAD, e o NADP, que acontece na fotossíntese, mas a gente não precisa saber muito sobre ele nesse caso. A molécula de glicose, o importante é vocês saberem que ela tem 6 carbonos, tá? A molécula de ATP, que é a nossa moeda energética, né? O oxigênio e a água, né? E esse sinalzinho como símbolo de liberação de energia. Bom, então agora vamos começar falando sobre a respiração celular aeróbica, que tem 3 fases: a glicólise, na verdade são 4, tá, que eu coloquei aqui para ficar mais didático: a glicólise, a oxidação do piruvato, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Então, primeiro a gente precisa lembrar da estrutura, né, da mitocôndria. Lembrem que a mitocôndria ela é uma organela especial, né, porque a origem dela é especial, podemos dizer assim. Ela foi englobada, né, pela célula por um processo de endossimbiose, né? Então era uma bactéria ancestral que foi englobada pela célula, e a célula viu que ela era vantajosa e daí elas se associaram num processo de simbiose, né? É uma organela, na verdade, que apresenta essa membrana interna, né, que tem a origem dessa membrana interna é a da bactéria que foi fagocitada, e uma membrana externa que é da célula, né, que fagocitou essa bactéria, né? Então são 2 membranas, a externa e a interna. A interna, ela tem essas invaginações que a gente chama de cristas. Interior, né, a essa segunda membrana, a gente tem a matriz, e nessa matriz mitocondrial estão mergulhados DNA, né? Lembrando que esse DNA é de origem da bactéria, tá? Não é o DNA da célula eucariótica. E a gente tem ribossomos também, certo? Então, membrana externa, membrana interna, o espaço entre essas 2 membranas, a gente tem a crista, né, que são essas invaginações da segunda membrana, a matriz, onde tem ribossomos, e o DNA. E aí a origem da mitocôndria se deu por esse processo, né, de endossimbiose. Então, o que é a respiração celular, né? A respiração celular, né, é um processo, um processo em que a gente vai ter a quebra, né, de uma molécula orgânica para produzir a energia, né? Então, a palavra respiração ela é empregada em todo o processo que vai ter síntese de ATP, né, que envolve uma cadeia respiratória, né? Existem 2 tipos de respiração.
a anaeróbica, em que o aceptor, que é uma substância que vai receber elétrons, né? Ou seja, o aceptor final de hidrogênios na cadeia respiratória não é o oxigênio, né? Mas sim são outras substâncias, como sulfato e nitrato. Já a aeróbica, né, ela tem como aceptor final de hidrogênios a molécula de oxigênio, certo? Então, na anaeróbica a gente não tem o oxigênio, na aeróbica a gente tem o oxigênio, certo? Então, é um conjunto de vias catabólicas com uso de hidrogênio, de oxigênio. A molécula de glicose ela é degradada para obter a energia que vai ser armazenada na molécula de ADP mais fosfato, se tornando um ATP. Esse processo ocorre uma parte no citoplasma da célula e outra parte nas mitocôndrias. Então, aqui a gente tem, ao final desse processo, nós vamos ter a liberação de CO2, a liberação de água e de 38, aproximadamente 30 a 38, esse número ele varia, mas não sai dessa casa dos 30, tá? Então, de 30 a 38 moléculas de ATP, né? E para iniciar esse processo de oxidação de uma molécula de glicose, então prestem atenção nisso, a gente vai oxidar uma molécula de glicose, tá? Nesse processo de degradação de uma molécula de glicose, inicialmente nós vamos precisar de 2 ATPs e 2 NAD+, tá? Que é, então, o processo da glicólise. Então, a gente tem uma molécula de 6 carbonos da glicose, né? Ela está lá mergulhada no citosol da célula, no citoplasma, então não acontece na mitocôndria a glicólise, tá? O que vai acontecer? Vão entrar 2 ATPs e aí vai ter a liberação de energia. Vão entrar 2 NAD e aí vai ter a liberação de 2 NADH. E aí a gente tem a quebra dessa molécula em 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato, né? Então, viu, ó, de 6 carbonos em uma molécula, a gente virou para 6 carbonos em 2 moléculas, cada uma com 3 carbonos, certo? E aí, como resultado final, a gente vai ter a produção de 4 ATPs, né? Então, vão se formar 4 ATPs nesse processo de glicólise. Como ela gastou 2 ATPs, o saldo final dessa célula é de 2 ATPs. Por mais que ela tenha produzido 4, como ela usou 2 nesse processo, então ela tem um saldo de 2 ATPs. Então aqui a gente tem um resumo, né, desse processo. Vejam que aqui eu estou detalhando um pouco mais, né? Então eu estou mostrando para onde foram os fosfatos, né? Então vocês vejam aqui que entrou os 2 ATPs, né? E o fosfato se ligou a essa molécula que está dividida em 3, né? Em 2, na verdade. Uma com 3 carbonos, a outra também com 3 carbonos. Entra mais um fosfato, daí a partir desses fosfatos aqui, ó, que estão nessas 2 moléculas, eu preciso tirar eles dali. E aí a partir da retirada deles é que eu vou ter a formação, né, do ATP, tá bom? Então, a gente vai ter 2 moléculas, né, de ATP que são utilizadas para iniciar essa reação. Com isso, a gente tem a formação de uma molécula chamada gliceraldeído 3-fosfato, né, que é o PEGAL, como está escrito aí, né? Então, formam-se 2 moléculas de 3 carbonos ligadas a um radical de fosfato. Esse fosfato veio da onde? Veio do ATP que eu usei para iniciar, né, essa reação. E aí a gente vai ter a liberação dos NAD, que vão estar carregando hidrogênio, e a liberação dos 2 ATPs em cada uma dessas moléculas de PEGAL, né, PEGAL, na verdade, desculpa. E aí a gente tem a formação do piruvato, né? Então é um processo anaeróbico, porque não usa oxigênio. Ele acontece no citosol.
é a oxidação parcial da glicose, né? A gente tem a produção de 4 ATPs, formação de 2 NADH+, então a gente tem a perda de 4 hidrogênios ou 4 elétrons, e aí a gente tem um saldo de energia de 2 ATPs, certo? E como que vai acontecer agora a oxidação do piruvato? Essas moléculas de piruvato, elas agora vão entrar dentro da mitocôndria, né? Então vai acontecer na matriz mitocondrial. A oxidação do piruvato, ela é uma preparação para essa molécula entrar no ciclo de Krebs, né? Então a gente vai ter a descarboxilação, ou seja, vai ter a liberação de um CO2 de cada uma dessas duas moléculas. A partir de agora, vocês têm que pensar que todo esse processo vai acontecer em dobro, porque eu transformei uma molécula de glicose em 2 moléculas de piruvato. Então vai ter a descarboxilação dessas 2 moléculas de piruvato, que vão liberar 2 moléculas de CO2, e aí a gente vai ter 2 moléculas que vão ter 2 átomos de oxigênio, elas vão se oxidar, liberando NADH, então vão ser 2 NADHs, né? E aí a gente vai ter a entrada de 2 coenzima A, que vai formar 2 moléculas, né, de acetil-CoA. Ela precisa dessa coenzima A para poder entrar no ciclo de Krebs, né? Então, esse é o processo de oxidação do piruvato, tá? Então, aqui, né, mais uma representação, nesse caso, um processo só que ele acontece em dobro, porque, lembra, eu tenho 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de ácido pirúvico, né, que é o piruvato. Então, prestem atenção nisso, que agora a gente vai trabalhar em dobro, né? Então, aqui a gente vai ter a oxidação, né, do piruvato, né? Então, o piruvato, que tem 3 carbonos, vai liberar CO2, vai liberar NADH, e aí vai formar o acetil, né? Com a liberação, né, do CO2 e do NADH, a gente tem essa formação desse composto de 2 carbonos. O acetil vai se associar com a coenzima A, e aí a gente vai ter, então, a formação do acetil-coenzima A, né, que vai entrar no ciclo de Krebs ou no ciclo do ácido cítrico. Então, agora a gente vai ver o ciclo de Krebs, que é o processo que o pessoal mais teme, né, que é o mais complexo. Aqui a gente tem ele por completo, mas vocês não precisam saber ele por completo, né? Fiquem de olho nos números de carbono e nas coisas que saem do ciclo, tá bom? Então, aqui, eu esqueci de fazer a animação, mas vamos começar daqui, ó. Estão vendo aqui, ó? O acetil coenzima A, aqui em cima. Lembrem que esse processo vai acontecer 2 vezes, porque eu tenho 2 moléculas, né, de acetil coenzima A. Ele vai se associar com a primeira molécula aqui, que é o oxaloacetato, tá? É a única molécula que eu recomendo vocês saberem o nome, é o oxaloacetato. Ele tem 4 carbonos. Quando ele se junta com o acetil-CoA, a coenzima A vai se dissociar e aí a gente vai ter uma molécula de 6 carbonos. Essa molécula de 6 carbonos, ela vai sofrer degradação e virar uma molécula de 5 carbonos, né? A partir disso, então, a gente vai ter, né, a liberação de um CO2, nesse caso, como está acontecendo em dobro, vão ser 2 CO2, né, e 2 NADH. Então, quando ela passa de 6 carbonos para 5, né, que é esse processo aqui, a gente vai ter, né, essa liberação de CO2 e de NADH. Ela vai passar de 5 carbonos para 4 carbonos, só que ainda não é o oxaloacetato, tá? Quando ela passa de 5 carbonos para 4 carbonos, eu preciso tirar um carbono ali, ela também vai ter a liberação de NADH e de CO2. Aí, quando essa molécula de 4 carbonos vai se transformar em oxaloacetato, aí a gente vai ter a liberação de FADH2, tá? Então, veja que mudou o transportador de elétrons aqui, agora é o FAD.
né? E aí, com isso, a gente vai ter a formação de ATP, tá? De uma molécula energética. Geralmente, na verdade, essa molécula é um GTP, mas para vocês não se confundirem, como elas são as mesmas coisas, GTP e ADP, e ATP, então vai formar um ATP e aí vai ter a liberação de FAD-H2 e de CO2 e aí essa molécula vai se transformar em oxaloacetato, tá? Então, isso é o ciclo de Krebs, tá? Essas modificações onde a gente vai ter a liberação desses carregadores de hidrogênio, né? Esses carregadores de hidrogênio, eles são essenciais para a formação de ATP no próximo passo, certo? Então, vejam o que acontece nesse processo e vejam da onde veio o CO2. Das moléculas de glicose, né? Da oxidação, da degradação da molécula de glicose, né? Que originalmente lá no começo era a glicose, no caso, né? Então, aqui a gente tem um resumo, né, desse processo. Então, o acetil-CoA ele entra no ciclo naquele composto de 4 carbonos, que é o oxaloacetato. Desse processo, a coenzima A é liberada. A gente tem a formação do citrato, que tem 6 carbonos. Esse citrato vai liberar CO2 e NADH, vai se transformar numa molécula de 5 carbonos. Ela vai também liberar CO2 e NADH, aí vai virar uma molécula de 4 carbonos. Essa molécula de 4 carbonos vai se transformar em ATP, na verdade vai soltar, né? Vai liberar ATP, vai liberar FAD-H2, vai liberar NADH e também vai liberar CO2, que não está aqui. E aí, nesse processo, a gente vai ter a formação do oxaloacetato, que daí vai reiniciar o ciclo de novo, tá? Então, isso é o ciclo de Krebs. É isso que vocês precisam saber do ciclo de Krebs. Então, aqui a gente tem um GIF mostrando todo o ciclo de Krebs completo. Aí vocês podem ver o que vai acontecer com os átomos, com os elementos, né, para onde que eles vão, certo? Então, é um processo anaeróbico. Ele acontece na matriz mitocondrial, né? Ele tem a função de terminar de oxidar a glicose, né? Vai ter a formação de 6 NADH+, e 2 FAD, ou seja, aqui eu já multipliquei, tá? Então, cada ciclo vai produzir 3 NADH+, e 1 FADH2. Multiplicando isso por 2, aí a gente vai ter 6 NADH+, e 2 FADH2, que é o que está aqui no slide. Vai ter o saldo de energia de 2 GTP ou ATP, tá? São a mesma coisa, só vai mudar uma moléculazinha ali, mas também são moléculas energéticas, tá? Então, cada ciclo produz um ATP, certo? Se a gente multiplicar por 2, 2 GTPs. E aí, então, vai ter a perda de 14 hidrogênios e 14 elétrons, né? Os dois ciclos, né? Então, cada ciclo vai ter a perda de 7 hidrogênios e 7 elétrons, multiplicado por 2, 14, certo? Então, aqui vocês conseguem ver, ó, para o NAD que está pegando o hidrogênio, da onde vai o CO2, para onde vai esses processos aqui, né? Então, aqui ó, vocês veem que a gente tem várias fases no ciclo de Krebs, né? Ácido cítrico, isocítrico, né? Alfa-cetoglutarato, e entre outros, tá bom? Mas aqui é só para vocês verem como que ele é assim por completo, mas não tem a necessidade de vocês aprenderem todas essas fases, tá? E aí, por último, a gente vai ter a cadeia respiratória, né, de elétrons, né? Que é onde a gente vai ter, de fato, a produção do ATP. Essa cadeia respiratória, ela acontece na crista mitocondrial, ou seja, naquela segunda membrana da mitocôndria, né, aquelas invaginações, e é um processo aeróbico, então aqui que vai atuar o oxigênio. É um processo muito complexo, tá? A gente vai ter nessa membrana, nessa crista, várias proteínas que vocês não precisam saber o nome delas, tá? O nome está aí, mas não tem necessidade de vocês saberem.
E essas proteínas vão ser as proteínas que vão receber os nossos caminhoneiros. Elas vão receber os hidrogênios, né, e os elétrons dos transportadores, né, de hidrogênio, né, NAD e FAD. Então, o NAD e o FAD vão trazer todos os NAD e FADs que foram produzidos no ciclo de Krebs, na oxidação do piruvato, lá na glicólise. Todos esses caminhõezinhos aqui, eles vão trazer, né, os hidrogênios e os elétrons para cá, né, para essas proteínas. Os elétrons, eles vão pular de proteína em proteína em proteína. E os hidrogênios vão ficar naquele espaço entre as duas membranas. Por quê? Como vai concentrar muito hidrogênio, essa região aqui vai ficar muito ácida. E isso é um requisito para a ATP sintase funcionar. Então, para a ATP sintase funcionar, eu preciso de um meio bastante ácido, né? Por isso, os hidrogênios vão para fora e os elétrons vão pulando, né, entre essas proteínas, tá? Quando esses elétrons vão pulando para cá, chega no final aqui, né? Esses elétrons, eles vão se associar com o oxigênio e com o hidrogênio e vão formar uma molécula de água, né? E aí a gente já teve a condição, né, ácida aqui e a ATP sintase começa a funcionar, transformando o ADP em ATP, certo? Então, é por isso que tem esse meio de hidrogênio aqui em cima, é por isso que a gente usa o oxigênio. Porque, como a gente precisa desse meio ácido para a ATP sintase funcionar, esses carregadores, eles vão trazer esses hidrogênios, só que eles vão estar em formato de prótons. E os elétrons desses hidrogênios vão pular por aqui, né, por entre essas proteínas, e aí no final eu preciso de um destino para esses elétrons. Nesse caso, o oxigênio vai receber, vai ser o meu aceptor de elétrons, e aí vai ter a formação de água, né? Então ele vai receber esses elétrons, e aí vai formar água com hidrogênio, que está aqui nessa parte interna da mitocôndria, sem ser a membrana, esse espaço entre as duas membranas, certo? Então, vejam, o oxigênio ele é utilizado por nós para produzir água nesse último processo, para receber esses elétrons e aí sintetizar a molécula de água e para ter uma configuração ácida, né? O hidrogênio é utilizado para dar essa configuração ácida para a ATP sintase entrar em ação. A gente pode associar isso como uma escadinha, né? Então, a cada caída, a gente vai ter a entrada, né, de H+, entra H+, entra H+, e os elétrons eles vão dando esses saltos, né? Vão dando esses saltos, e a partir disso a gente tem a formação de ATP, certo? Sendo que lá no final, o oxigênio ele é utilizado como um aceptor final dos hidrogênios e dos elétrons para formar a água, né, para não sobrecarregar, né, de hidrogênio e de elétrons ali aquela região, tá? Então, nesses processos em que os hidrogênios e os elétrons vão pulando, né, em cada uma daquelas proteínas, eles vão pulando de uma para outra, como se fosse uma escadinha, a gente vai ter a liberação de energia na forma de ATP, tá? E lá no final do processo, a gente precisa de alguém para receber todos esses elétrons, todos esses hidrogênios, para não sobrecarregar a célula, e aí o oxigênio atua como um aceptor final desses hidrogênios e elétrons. E aí aqui eu tenho uma tabelinha com os saldos finais e com os pesos, né, de NAD, os pesos de FAD, né, e aí a quantidade final, né, que varia de 30 a 38. E aí aqui eu tenho um videozinho, né, mostrando esse processo de respiração celular para vocês assistirem depois, mas eu vou exibir aqui para vocês também, tá? Este é um simples camundongo, um mamífero da família dos roedores. Para que ele possa sobreviver,
digerir alimentos, movimentar seus membros, e até morder cientistas, é necessário algo muito importante em seu organismo. Energia em sua forma orgânica, o ATP. Para que possamos entender como funciona o processo da respiração celular, teremos que analisar este camundongo em nível celular. Começaremos da primeira etapa, a entrada da glicose na célula. Estamos nos aproximando da membrana plasmática do nosso roedor, uma estrutura que envolve todas as células vivas. Aqui vemos a glicose entrando na célula pela membrana plasmática. Logo em seguida, com o objetivo de evitar que a glicose escape da célula, ela é rapidamente fosforilada, tornando-se glicose 6-fosfato. Este é o conjunto de reações que compõem a glicólise. Esta torre abrange desde a fosforilação da glicose, até sua transformação em 2-piruvatos. Ao total, são 10 reações, mas iremos tratar principalmente de 3, os pontos de controle. Para darmos início à glicólise, iremos analisar a primeira reação. Aqui está representada a equação desta reação. A enzima que realiza esta fosforilação é a hexocinase. Notamos que existe gasto de ATP nesta reação. Ao total, serão gastos 2 moléculas de ATP para a realização da glicólise. Após a fosforilação da glicose, ela sofre uma transformação para frutose 6-fosfato. Agora passamos para a terceira reação e ponto de controle, a fosforilação da frutose 6-fosfato. A próxima etapa é a clivagem da frutose em 2 moléculas, um gliceraldeído e uma acetona. Em seguida ocorre a isomerase da cetona, convertendo-a em gliceraldeído. Na reação 6, o gliceraldeído é oxidado, e então é formado o composto NADH. Um transportador de elétrons, que possui papel essencial no processo da respiração celular. Partindo para a reação 7, esta é a primeira etapa da glicólise, que sintetiza ATP diretamente na via. Na próxima etapa, somente ocorre um rearranjo da posição do grupo fosfato para a próxima reação. Na reação 9, ocorre a reação de desidratação, como consequência, temos água saindo. A reação 10, é a última desta via metabólica. Catalisada pela enzima piruvatocinase, esta reação tem como produto, 2 moléculas de ATP, e 2 moléculas de piruvato. Agora iremos analisar a glicólise de forma mais geral, calculando seu balanço energético. Notamos que foram gastos 2 moléculas de ADP, 2 moléculas de fosfato, e 2 moléculas transportadoras de NAD+. Juntamente com os elétrons resultantes das reações da glicólise, são formadas 2 moléculas de NADH. Durante o processo, são sintetizadas 2 moléculas de água, provenientes da reação 9 de desidratação. São produzidas 4 moléculas de ATP durante todo o processo, mas como foram gastas 2 no início, durante a fosforilação da glicose e frutose, o saldo final é de 2 moléculas de ATP. O produto final são 2 moléculas de piruvato. Um composto orgânico contendo 3 átomos de carbono. A respiração celular continua, com a entrada do piruvato na mitocôndria. Pelo processo de descarboxilação oxidativa, o piruvato é convertido em acetil-CoA. A formação do acetil-CoA é catalisado pelo sistema chamado complexo piruvato desidrogenase. Pela equação desta reação, notamos que ocorre a saída de gás carbônico e uma molécula de NADH.
O processo continua, com o chamado ciclo do ácido cítrico. Esta etapa, assim como a descarboxilação oxidativa do piruvato, ocorre na matriz mitocondrial. A primeira reação é a condensação do acetil-CoA. Esta reação ocorre com o composto oxalacetato, visando a formação do ácido cítrico ou citrato, composto que dá nome ao ciclo. A segunda etapa do nosso ciclo tem seu início com a desidratação do citrato, transformando-se em um composto intermediário. Em seguida ele é hidratado, originando o isocitrato. Nesta reação, o isocitrato sofre uma descarboxilação e uma desidrogenação, liberando NADH e gás carbônico no processo, originando como produto o cetoglutarato. O mesmo acontece na transformação do cetoglutarato para succinil, havendo liberação de NADH e gás carbônico. Durante a conversão de succinil para succinato, ocorre a liberação de GTP, uma molécula semelhante ao ATP, tendo papel de moeda de troca dentro da célula. Na próxima etapa, o succinato sofre uma oxidação, originando o fumarato, e uma molécula transportadora de FADH2. Em seguida, o fumarato é hidratado, formando o composto malato. A última etapa é a regeneração do oxalacetato, onde o malato sofre uma desidrogenação, originando NADH no processo. O oxalacetato, regenerado na última etapa, volta ao topo do nosso ciclo, onde irá participar de todo o processo novamente, quando um novo acetil-CoA aparecer. A última etapa da respiração celular é chamada cadeia transportadora de elétrons. Agora a célula consegue aproveitar a energia contida nas moléculas de NADH e FADH2, provenientes das etapas anteriores, através da doação de seus elétrons para as proteínas que se encontram na membrana interna da mitocôndria. Aqui vemos o NADH entregando seus elétrons para o complexo 1, permitindo que ele bombeie prótons para fora da matriz. À medida que os elétrons movem-se de um complexo a outro, eles transferem parte de sua energia para as proteínas, que bombeiam os prótons de hidrogênio para o espaço intermembranoso mitocondrial. O oxigênio que respiramos é essencial para a cadeia transportadora. Ele é um ótimo aceptor de elétrons, capturando-os no final da cadeia transportadora. Após capturá-los, ele os combina com íons de hidrogênio presentes para formar água. Devido a este fluxo de prótons, é gerada uma força próton-motriz, criando um gradiente químico e elétrico na membrana mitocondrial interna. Esta diferença de força potencial faz com que os prótons retornem à membrana. O complexo proteico que permite esta passagem é a ATP sintase. Um complexo formado por duas partes. Uma que tem o papel de conduzir os prótons de volta à matriz mitocondrial, e a outra que sintetiza o ATP, utilizando a energia gerada pelo retorno dos íons. Vale ressaltar que o papel do gradiente de prótons não é impulsionar a síntese de ATP, mas sim sua liberação. Para finalizarmos nosso estudo sobre a respiração celular, iremos analisar sua equação geral e seu saldo energético. Este é o resumo da equação geral da respiração celular, onde a combinação de glicose com oxigênio gera gás carbônico, água e energia. Esta tabela explica de onde surgiu a energia durante o processo da respiração celular. Notamos que durante todo o processo foram formadas 10 moléculas de NADH. Como cada uma delas gera 2 ATPs e meio, o somatório final é de 25 moléculas de ATP. Porém, em alguns casos, as 2 moléculas de NADH, sintetizadas no citoplasma, durante a etapa da glicólise,
precisam ser lançadas para dentro da mitocôndria, fazendo com que estas moléculas em particular tenham um rendimento de 1 ATP e meio. As duas moléculas de FADH2, sintetizadas na etapa do ciclo do ácido cítrico, geram 3 ATPs na última etapa da respiração. Somando com as restantes, 2 moléculas de ATP, e 2 moléculas de GTP, o saldo final da respiração celular é igual a 30, ou 32 ATPs. Bom, então é isso, a respiração celular. Vocês não precisam saber com esse nível de detalhamento, óbvio, né? Mas é um processo detalhado ali para vocês verem o que acontece, né? Caso vocês tenham ficado em dúvida em algum processo ou outro, esse tipo de coisa, tá? Então, eu vou parar por aqui e aí eu vou continuar com o próximo conteúdo, que é a fotossíntese e as fermentações.